Rio de Janeiro, 17 de março de 2011. A temperatura na cidade marcava 34 degrees quando o avião vindo de Paris pousou no aeroporto internacional Tom Jobim. Entre os passageiros, um homem de 32 anos chamava a atenção pelo volume de equipamentos fotográficos que carregava. Philippe Moreau, documentarista independente formado pela prestigiada escola de cinema La Femis, desembarcava pela primeira vez no Brasil com um objetivo claro: capturar a realidade não filtrada das favelas cariocas para um documentário sobre desigualdade social na América Latina. Hospedado em um hotel na Zona Sul, Philippe já havia feito contato com Marcos Alves, um guia local que costumava intermediar a entrada de jornalistas e documentaristas em comunidades. No terceiro dia de sua estadia, Philippe conheceu Marcos pessoalmente no café do hotel. Os dois conversaram por quase 2 horas, enquanto o francês tomava notas em um pequeno caderno de capa preta. Ele era meticuloso, anotava cada detalhe. Recordaria Marcos posteriormente em seu depoimento à polícia. Queria saber sobre rotas de entrada e saída, horários de menor movimento, pontos de tensão territorial. Expliquei os riscos, mas ele insistia que precisava de imagens autênticas e não turísticas. No dia seguinte, Philippe enviou um e-mail para sua produtora na França. Amanhã começo as gravações no Complexo do Alemão. O guia tentou me desencorajar, mas consegui convencê-lo. Dizem que é uma das áreas mais tensas da cidade desde a ocupação policial do ano passado, mas é exatamente essa transição de poder que quero documentar. As pessoas precisam ver o que acontece quando o Estado decide reconquistar territórios. Nas redes sociais, Philippe compartilhou uma foto da vista do Cristo Redentor com a legenda: "Amanhã vou conhecer o outro Rio, aquele que os turistas não veem." Foi sua última postagem. No dia 21 de março, Philippe saiu do hotel às 5h30 da manhã, carregando 2 câmeras profissionais, um gravador de áudio, tripé e uma mochila com equipamentos adicionais. A recepcionista do hotel foi a última pessoa conhecida a vê-lo. Ele parecia ansioso, mas determinado, relatou. Pediu um táxi e disse que voltaria à noite para jantar. Naquela tarde, uma tempestade atingiu o Rio de Janeiro. Philippe Moreau nunca retornou. Quando Philippe não retornou ao hotel naquela noite, a gerência não se alarmou imediatamente. Turistas frequentemente estendiam seus passeios ou mudavam de planos sem aviso. Foi apenas na manhã seguinte, quando a camareira encontrou o quarto intocado e todos os pertences pessoais do hóspede ainda organizados, que o primeiro alerta soou. O celular de Philippe não respondia. Marcos Alves, quando contatado pelo hotel, informou que o francês havia dispensado seus serviços, decidindo ir sozinho à comunidade após uma discussão sobre valores. Ele achava que eu estava cobrando caro demais e disse que tinha encontrado outro contato, alguém que conheceu num bar na noite anterior, explicou Marcos. Após 48 horas sem notícias, o consulado francês foi notificado. Marie Moreau, irmã de Philippe, chegou ao Rio uma semana depois do desaparecimento. Meu irmão sempre foi obstinado. Quando decidia fazer algo, ninguém o demovia, declarou em entrevista coletiva. Mas ele também era extremamente cauteloso com seus equipamentos e sempre mantinha contato com a família. A investigação policial revelou-se um labirinto burocrático. O Complexo do Alemão, recém-ocupado pelas forças de pacificação, ainda era um território contestado. Oficiais da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, realizaram buscas superficiais, mas enfrentaram o silêncio da comunidade. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, relatou o capitão Rodrigues, responsável inicial pelo caso. Tentamos verificar as câmeras de segurança das entradas da comunidade, mas muitas estavam vandalizadas ou fora de funcionamento no dia do desaparecimento. Em abril, um morador anônimo informou ter visto um estrangeiro fotografando áreas próximas a pontos de venda de drogas, mas, quando questionado formalmente, negou a informação. As buscas se estenderam por meses, com equipes de cães farejadores percorrendo áreas de mata e construções abandonadas no entorno da comunidade. A imprensa francesa pressionava por respostas. Um jornal de Paris publicou a manchete: "Documentarista desaparecido no Brasil. A indiferença das autoridades." A reportagem sugeria negligência por parte da polícia brasileira
e lembrava outros casos de estrangeiros desaparecidos em áreas de risco. No 6º mês após o desaparecimento, a investigação foi transferida para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, onde o caso começou a esfriar. Marie retornou à França, levando apenas os pertences do irmão e promessas vagas de continuidade nas buscas. O caso Moreau, como ficou conhecido, gradualmente desapareceu das manchetes, tornando-se apenas mais um número nas estatísticas de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro. O tempo passou. 2011 se transformou em 2012, depois 2013, 2014. A investigação sobre o desaparecimento de Philippe Moreau foi oficialmente classificada como em andamento, mas na prática, poucos recursos eram dedicados ao caso. Marie Moreau tentava manter a busca viva através de campanhas online e visitas anuais ao Brasil, sempre coincidindo com o aniversário do desaparecimento do irmão. Em Paris, um pequeno círculo de cineastas independentes organizava exibições dos trabalhos anteriores de Philippe, mantendo seu nome relevante no meio documental. Olhos Invisíveis, seu último documentário finalizado, sobre refugiados sírios na França, ganhou um prêmio póstumo em um festival de cinema independente. No Rio de Janeiro, a paisagem política e social se transformava. O programa de pacificação das favelas começava a mostrar suas fraturas. No Complexo do Alemão, a presença policial diminuía gradualmente, enquanto antigas estruturas de poder informal ressurgiam. Os moradores, acostumados ao ciclo interminável de promessas e abandonos, adaptavam-se à nova realidade. Um dos policiais que participaram das buscas iniciais, o sargento Eduardo Santos, nunca esqueceu o caso. Agora promovido a tenente e transferido para outra unidade, ele ocasionalmente visitava o Complexo do Alemão em seu tempo livre, mostrando a foto de Philippe a novos moradores, na esperança de encontrar alguém que não tivesse sido interrogado anteriormente. O caso me perseguia, contaria Santos anos depois. Havia algo de errado na maneira como tudo aconteceu. Um estrangeiro não simplesmente desaparece sem deixar rastros. Em 2015, a produtora francesa onde Philippe trabalhava encerrou suas atividades. Os arquivos digitais de seus projetos foram transferidos para um acervo audiovisual nacional, e sua história começou a ser esquecida, exceto por um pequeno artigo anual que um jornal de Paris publicava na data de seu desaparecimento. Marie Moreau, depois de anos de luta, foi diagnosticada com depressão severa. Seu casamento terminou e ela se mudou para uma pequena cidade no interior da França. Vivo em um limbo, declarou em sua última entrevista conhecida em 2017. Sem corpo, sem resposta, sem conclusão. Não posso seguir em frente porque não sei o que aconteceu. Não posso me despedir porque sempre existe a possibilidade de que ele ainda esteja vivo. Em 2018, o nome de Philippe Moreau foi adicionado a um memorial para jornalistas e documentaristas desaparecidos em zonas de conflito ao redor do mundo. Ironicamente, seu nome estava ao lado de profissionais que desapareceram em lugares como Síria, Afeganistão e Sudão, não em um destino turístico famoso por suas praias e carnaval. No Complexo do Alemão, uma nova geração crescia, muitos sem nunca ter ouvido falar do francês que desapareceu com suas câmeras. O silêncio se estabeleceu, espesso e aparentemente definitivo, como a névoa que às vezes cobre as montanhas do Rio de Janeiro nas manhãs de inverno. 11 de agosto de 2019, uma manhã de domingo. Crianças brincavam em um terreno baldio na borda do Complexo do Alemão, onde alguns moradores descartavam entulho e materiais de construção. Lucas, de 12 anos, e seu primo Pedro, de 14, exploravam o local em busca de peças de metal que pudessem vender a um ferro velho próximo. Foi o Pedro quem viu primeiro, explicaria Lucas depois. Era uma caixa de plástico, toda suja, enfiada debaixo de um pedaço de concreto. Pensamos que poderia ter dinheiro ou algo valioso dentro. A caixa, na verdade, era uma antiga unidade de armazenamento à prova de água, do tipo usado por fotógrafos profissionais para proteger equipamentos. No interior, os meninos encontraram uma fita de vídeo mini-DV e um cartão de memória envolvidos em plástico selado. Sem entender a importância do achado, levaram os itens para Dona Célia, avó de Lucas, conhecida na comunidade por colecionar objetos antigos. Dona Célia,
que trabalhara como empregada doméstica em casas na Zona Sul por décadas, reconheceu imediatamente o formato profissional da fita. Lembrei logo daquele caso do estrangeiro que sumiu. Na época, a patroa onde eu trabalhava comentava muito. Estava sempre nos jornais, contou. Incerta sobre como proceder, Dona Célia procurou o pastor da igreja local, que por sua vez entrou em contato com um ex-policial militar que frequentava a congregação. Em menos de 48 horas, a notícia chegou ao tenente Eduardo Santos. Quando recebi a ligação, senti um arrepio, relataria Santos. Depois de 8 anos, finalmente tínhamos algo concreto. A fita e o cartão de memória foram entregues à Polícia Civil. Uma análise preliminar confirmou. As iniciais PM estavam gravadas na lateral da fita e a data registrada no cartão de memória coincidia com o dia do desaparecimento de Philippe Moreau. Com o avanço tecnológico, foi possível recuperar a maior parte do conteúdo, apesar da exposição parcial à umidade. As imagens, embora com falhas intermitentes, revelavam os últimos registros do documentarista francês. A notícia da descoberta chegou à França através de um contato da embaixada. Marie Moreau, agora com 45 anos, retornou ao Brasil uma semana depois. Não sei se quero ver o conteúdo, declarou em sua chegada ao aeroporto. Mas preciso saber o que aconteceu com meu irmão. O mistério que permaneceu em silêncio por quase uma década finalmente começava a falar. As imagens recuperadas da fita começavam com Philippe caminhando por becos estreitos do Complexo do Alemão. A câmera, às vezes, tremia enquanto ele subia escadarias e passava por casas de tijolos expostos. Em alguns momentos, Philippe virava a lente para si mesmo, narrando suas observações em francês, com o suor escorrendo pela testa devido ao calor intenso daquela manhã de março. Estou seguindo sozinho agora, dizia ele em um dos trechos. Marcos queria cobrar o dobro para entrar nesta área. Conheci um rapaz ontem, Diego, que me garantiu acesso aos pontos mais interessantes da comunidade por metade do preço. As imagens mostravam Philippe seguindo um jovem magro, de aproximadamente 20 anos, que ocasionalmente olhava para trás, aparentemente nervoso. Chegaram a uma área mais isolada, com vista panorâmica para o complexo de favelas. Diego diz que aqui é território contestado, narrava Philippe. Depois da ocupação policial, diferentes facções disputam o controle desta área específica. A gravação continuava com Philippe entrevistando brevemente alguns moradores que falavam sobre a vida antes e depois da instalação da UPP. As respostas eram cautelosas, com olhares frequentes para fora do quadro, como se verificassem quem estava observando. Então, às 11h47, segundo o timestamp da câmera, aconteceu. Enquanto Philippe filmava uma vista panorâmica, vozes alteradas surgiram ao fundo. A câmera girou bruscamente, capturando Diego em discussão acalorada com 3 homens, um deles armado. Philippe continuou filmando, agora de um ângulo mais baixo, como se tentasse esconder a câmera. Quem é esse gringo? O que ele está filmando aqui? Um dos homens apontava para Philippe. Diego gesticulava, tentando explicar algo. As últimas palavras audíveis na gravação eram de Philippe. Je ne comprends pas. Non, non, s'il vous plaît. Eu não entendo. Não, não, por favor. A imagem então ficava instável, como se a câmera tivesse caído. Seguiam-se segundos de gravação apontada para o céu. E então, o corte final. O cartão de memória continha mais material. Fotos estáticas tiradas naquela manhã e, surpreendentemente, 3 imagens capturadas aparentemente após o confronto, mostrando um cômodo escuro, com paredes de concreto, sem janelas. Em uma das fotos, parcialmente desfocada, era possível ver uma porta metálica. Parecia o interior de um bunker ou porão. A investigação, reaberta com prioridade máxima, focou em identificar Diego e os homens no vídeo. Após 2 semanas de trabalho intenso, a polícia conseguiu localizar Diego Oliveira, agora com 28 anos, vivendo em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Confrontado com as evidências, Diego inicialmente negou o envolvimento, mas acabou cedendo sob pressão. Sua confissão, registrada em mais de 4 horas de depoimento, revelou a sequência de eventos daquele dia. Eu não era guia de turismo. Trabalhava como olheiro para o tráfico, admitiu. Quando conheci o francês no bar, vi uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil.
Ele queria entrar na comunidade sem guia oficial, ofereceu bom dinheiro. Segundo Diego, ele não tinha autorização para levar estrangeiros à área controlada pela facção. Quando foram abordados pelos traficantes, houve confusão sobre as intenções de Felipe. Eles acharam que ele era policial disfarçado ou informante de facção rival, relatou Diego. Tomaram a câmera dele, viram as gravações de áreas estratégicas, pontos de venda. O chefe ordenou que o levassem para um bunker abandonado da antiga fábrica, na parte inferior do morro. Felipe foi mantido no bunker por 2 dias, enquanto o grupo debatia o que fazer com ele. De acordo com Diego, o francês tentou explicar que era apenas um documentarista, mas a barreira do idioma complicou tudo. No 3º dia, houve uma operação policial grande na comunidade. Todos entraram em pânico. Diego pausou longamente neste ponto de seu depoimento. Foi um acidente. Eles não pretendiam, só queriam assustá-lo para que nunca mais voltasse ou falasse sobre o que viu. Conforme o depoimento, Felipe foi agredido durante um interrogatório improvisado e sofreu um traumatismo craniano fatal. Seu corpo foi removido da comunidade durante a noite e enterrado em uma área de mata na Serra da Tiririca, entre Niterói e Maricá. A câmera e a memória foram enterradas separadamente, mais perto da comunidade. Era protocolo nunca manter provas junto com o resto, concluiu Diego. Com base nas coordenadas fornecidas por Diego, a polícia realizou buscas na região indicada. Após 5 dias de trabalho com cães farejadores e equipamentos de escavação, os restos mortais de Philippe Moreau foram localizados, juntamente com fragmentos de suas roupas e seu relógio ainda funcionando, parado às 3h45. Marie Moreau pôde finalmente realizar o funeral de seu irmão, 8 anos e 5 meses após seu desaparecimento. Em uma cerimônia discreta no cemitério São João Batista, em Botafogo, compareceram autoridades francesas, alguns jornalistas e o tenente Santos, agora a paisana. Não é o fechamento que eu esperava, disse Marie aos presentes, mas é um fechamento. Felipe veio ao Brasil buscando mostrar uma realidade que permanece escondida. De certa forma, seu desaparecimento e o silêncio que o seguiu contam essa história mais eloquentemente do que qualquer documentário poderia. O material recuperado da fita e do cartão de memória foi incorporado a um documentário póstumo sobre Philippe Moreau, produzido por ex-colegas franceses, intitulado O Último Quadro. O filme estreou no Festival de Cannes de 2020, dedicado à memória do documentarista e a todos os jornalistas que perderam suas vidas documentando realidades incômodas ao redor do mundo. No Complexo do Alemão, um pequeno memorial foi erguido por iniciativa de moradores e ativistas locais. Uma placa simples com a foto de Felipe e as datas de seu nascimento e morte traz a inscrição: a verdade, mesmo enterrada, eventualmente encontra seu caminho para a luz. Janeiro de 2022. Uma exposição sobre o caso Philippe Moreau era inaugurada no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. O evento, que reunia fotografias recuperadas, trechos do documentário O Último Quadro e depoimentos de jornalistas sobre os riscos da profissão, atraiu considerável atenção da mídia internacional. Entre os visitantes da exposição estava Carolina Mendes, 34 anos, professora de Sociologia da UFRJ e pesquisadora de dinâmicas sociais em comunidades pacificadas. Ao examinar detalhadamente as imagens ampliadas do material recuperado da fita de Felipe, Carolina notou algo que havia passado despercebido pelas autoridades. Um reflexo quase imperceptível em uma superfície metálica capturava parcialmente o rosto de um homem que não aparecia em nenhum outro quadro do vídeo. Foi como um choque elétrico, relataria Carolina posteriormente. Reconheci aquele rosto imediatamente. A professora procurou o curador da exposição, que a colocou em contato com o tenente Eduardo Santos, agora promovido a capitão e trabalhando na divisão de crimes complexos. Após análise forense avançada da imagem, utilizando tecnologia de aprimoramento visual não disponível em 2019, a polícia confirmou a suspeita de Carolina. O reflexo mostrava parcialmente o rosto de Antônio Ferreira, na época capitão da UPP do Complexo do Alemão. Ferreira, agora coronel reformado e consultor de segurança para empresas privadas, foi intimado a depor. Inicialmente negou qualquer envolvimento,
Mas confrontado com novas evidências, incluindo análise de sinal de celular que o colocava próximo à área no dia do desaparecimento, acabou revelando uma história muito mais complexa. Philippe Moreau não estava apenas documentando a vida na favela. Investigações posteriores em seu laptop, recuperado no hotel, revelaram que o francês havia recebido e-mails de um informante anônimo prometendo evidências de um esquema de corrupção envolvendo policiais da UPP e traficantes locais. Um acordo velado de coexistência lucrativa que contradiz completamente a narrativa oficial da pacificação. O Diego não era apenas um olheiro do tráfico, confessou Ferreira. Era nosso informante também. Um duplo agente. Quando soube que o francês tinha marcado com ele, me alertou. Eu nunca pretendi que Moreau morresse. Queria apenas apreender o material, assustá-lo. De acordo com o novo depoimento, Ferreira havia organizado a abordagem usando traficantes menores como fachada, mas as coisas saíram do controle. Quando Felipe reagiu, tentando proteger suas filmagens, um dos homens, agindo por conta própria, o agrediu fatalmente. Ferreira, percebendo a gravidade da situação, usou sua posição para obstruir as investigações subsequentes. A verdade é que a operação policial dos dias seguintes foi uma farsa, admitiu. Organizei para criar uma distração e dar tempo de limpar todas as evidências. Esta revelação desencadeou um escândalo que atingiu as mais altas esferas da segurança pública do Rio de Janeiro. 3 ex-comandantes da UPP foram indiciados, junto com Ferreira, por obstrução de justiça e envolvimento em organização criminosa. Diego Oliveira, que havia recebido uma pena reduzida por sua cooperação inicial, teve seu caso reaberto à luz das novas evidências sobre seu papel como informante duplo. Marie Moreau, que acompanhou o desenrolar destes novos fatos à distância, publicou uma carta aberta nos principais jornais brasileiros e franceses. Meu irmão morreu porque estava prestes a revelar uma verdade inconveniente. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um sintoma de um sistema que elimina aqueles que ousam apontar suas contradições. O sangue de Philippe está nas mãos de todos que perpetuam esse sistema. O caso Moreau transformou-se em símbolo da complexidade das relações entre forças de segurança, crime organizado e comunidades vulneráveis no Rio de Janeiro. Um projeto de lei, inspirado no caso, propondo maior proteção a jornalistas em áreas de risco e transparência nas operações de pacificação, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado. Quanto ao material original que Philippe pretendia usar em seu documentário, as entrevistas com moradores que falavam abertamente sobre a corrupção policial nunca foi encontrado. Acredita-se que tenha sido destruído por Ferreira nos dias seguintes ao crime. Ironicamente, a história que Philippe Moreau veio contar acabou sendo contada por sua própria ausência. O silêncio imposto a ele se transformou, anos depois, em um grito ensurdecedor que ecoou muito além das fronteiras do Complexo do Alemão, revelando feridas profundas em uma sociedade que, muitas vezes, prefere não olhar para suas próprias contradições. Em 2023, o documentário atualizado com as novas revelações, o último quadro, A Verdade Completa, recebeu o prêmio máximo no Festival de Documentários de Amsterdã. Na cerimônia de premiação, a cadeira reservada para o diretor permaneceu vazia, com apenas uma câmera similar à de Philippe sobre ela, um lembrete silencioso de que algumas histórias exigem o mais alto preço para serem contadas.